abençoe você. Estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz, nessa noite fria aqui em Cachoeira Paulista, viu? Esfriou um pouquinho, nós estamos com as nossas blusas aqui, mas o nosso coração sempre aquecido pela força da fé. Vamos começar cantando, acreditando nesse amor de Deus que nos levanta, de toda e qualquer prostração. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim, e te farei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim, e te farei novas vestes, filho amado. Nós te pedimos, Senhor, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, vem nos levantar, Senhor, de toda e qualquer prostração, corações desanimados, mentes agitadas. Levanta-nos, Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus. Realiza uma obra de libertação bem suave. Vamos cantar isso novamente. Eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim, e te farei novas vestes, filho amado. Amém. Que música linda, que bom começar assim, meus irmãos. Deus abençoe, Samuel. Tudo Amém. bem? Tudo ótimo. E o senhor? É, meio friozinho hoje? Bem friozinho, né? Rapaz, eu vou dizer pra ti, eu fui pro Rio Grande do Sul, já vamos mandar os nossos abraços, Sim. né? E eu cheguei em São Paulo, em Cachoeira, que estava mais frio do que lá onde eu estava no Rio Grande do Sul. É mesmo? É. Me disseram que antes de eu chegar lá estava frio, né? Eu não testemunhei isso. Eu saí de São Paulo, estava 10, cheguei lá, estava 12, né? Então, São Paulo estava mais frio. E ontem também aqui. Nem usou todas as blusas, então? Não usei. Na verdade, eu tinha levado pouca. Deus foi poucas blusas, né? Então, Deus foi generoso comigo. Que bom, que benção. Você está bem, meu irmão? Deus Tô bem, abençoe. graças a Deus. Bom estar com você. Deus abençoe você que nos acompanha também. Samuel, eu quero deixar aquele abraço que a gente prometeu Aquele lá abraço, em Balsas, querido. no Maranhão, né? Balsas, no Maranhão, nós estivemos lá nessa sexta-noite num show de evangelização, momento musical, com oração. Foi lindo demais. Lá Então, na um igreja de abraço. Santo Antônio, né? Igreja de Santo Antônio, um abraço ao padre Genivaldo, se eu não me engano o nome é Genivaldo. Se eu estiver errando, pároco lá da Santo Antônio, me perdoe o nome, porque de lá eu já viajei para mais 2 lugares, padre. Mas um abraço ao senhor, todo o povo querido de Balsas, no Maranhão. Gostou, Samuel, de lá? Foi além de o show ter sido muito gostoso, a viagem também foi muito agradável. Foi muito né, agradável, muito agradável. Um abraço ao Diego, ao Robson da comunidade Canção Nova e o Diego que organizam, né, toda a logística para a gente viajar. Foi muito bom. Quero aproveitar para acolher também meu amigo Cleuber Neves, que estava lá também, né, Cleuber? Opa, padre. Gostou da viagem? Muito bom, nossa. É? Ainda bem que foi uma viagem, não foi cansativa, né? Foi longa, mas não foi cansativa. Isso, exatamente. Porque, gente, nós saímos daqui,
O programa está ao vivo, então isso aconteceu no feriado de quinta-feira, né? Isso. Fomos para São Paulo, pegamos o avião para Teresina, e de Teresina andamos 8 horas e meia para chegar em Balsas. Depois fizemos o show, acabando o show, já pegamos o ônibus mesmo, né? Exatamente. E já voltamos para Teresina na mesma noite, né? No outro dia cedo pegamos o voo para São Paulo. Então, a gente que é missionário, né, é intenso. Às vezes a pessoa fala, vive viajando, é um passeio. Não é. Os meninos sabem, acaba o show, acaba o evento, eu fico às vezes 1, 2 horas atendendo o povo. Lá em Balsas até que eu não fiquei, porque eu expliquei, gente, eu vou voltar agora para Teresina viajando, né? Sim. Mas é puxado, é exigente, é uma missão, é um carisma, cobra um preço. Mas é lindo, né? A gente está aí como missionário para evangelizar, para levar o amor de Deus, a luz de Deus. Então é muito gratificante também levar a palavra de Deus, né? A gente acaba sendo impactado por essa palavra em primeiro lugar, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Então eu também acabo ouvindo a palavra de Deus ali ministrada. Enfim, foi maravilhoso. E a gente é o primeiro que recebe, né? Assim. Primeiro, verdade. A palavra passa por nós e ela fica de alguma forma. Mas é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Vou me sentar aqui. Tiramos as blusas de frio do guarda-roupa hoje, né? Essa aqui eu uso. Mas, desculpa, em peregrinação, né? E hoje em dia, tá tão chato o negócio que eu tenho que mostrar. Olha aqui, gente, eu tô com a roupa de padre, tá? Porque você vem com uma blusa. Esses dias eu tava com uma blusa, Samuel, no programa, e o ar-condicionado bem assim, eu fechei aqui a garganta, né, para proteger. Sim. E hoje em dia a internet é terra de ninguém, né? O padre não o usa mais padre não klezmer. usa roupa de padre. Meu amigo, eu tô com a garganta ruim. E na viagem o senhor tava de klezmer, né? Tava de batina. Né? De batina, né? De batina, Verdade. Preta. Mas hoje em dia, os tempos estão difíceis. E fora os 32 graus por baixo que estava por lá, né? Não é verdade. À noite estava entre 32 e 35. Sim. Né? E no Rio Grande do Sul, onde eu fui, estava 12. Então foi uma logística intensa também. Mas graças a Deus, Deus é logística, assim, uma mudança climática intensa. Mas Deus é maravilhoso e eu sou muito feliz de viver para evangelizar. Olha, hoje a minha produção aqui, a equipe de produção me disse que nós estamos com um probleminha. Estávamos ou estamos com um probleminha no WhatsApp. Claro, eles estão trabalhando para arrumar, mas eu vou precisar muito das suas mensagens via Instagram, porque o programa é ao vivo, Instagram, Facebook, Twitter. Vai aparecer na tua tela, se não estiver aparecendo o endereço, né? Vai aparecer aí. Estou com a garganta ainda ruim. Vai aparecer na sua tela o endereço das redes sociais. Então manda a sua mensagem, a sua dúvida, a sua partilha. Hoje, olha só, o tema de hoje é muito importante. Como lidar com os conflitos familiares à luz do Evangelho? Não tem jeito, viver em família, viver com irmãos, com pai, ser namorado, noivo, casado ou sacerdote na paróquia. Nós sempre nos relacionamos com pessoas e às vezes os conflitos são inevitáveis, né? Talvez hoje você esteja triste, desgastado, desgastada, por causa de conflitos que você está vivendo nos seus relacionamentos. Às vezes você fala A, a pessoa entende B, né? Às vezes vocês estão aí mudando de casa, é tão estressante a mudança, né, para uma família, mudando de país, ou se preparando para o casamento, não é, Maria? É estresse, a nossa produtora aqui é noiva, gente. Noiva já? É noiva. Eu tentei convencê-la a ser freira, mas não rolou, não. Brincadeira, o importante é estar na vontade de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Mas para dizer que tem os estresses, o estresse de preparar um casamento, no caso eu estou dando o exemplo aqui da Maria, que está mais perto de mim, ou o estresse de uma viagem, ou o estresse do dia a dia, né? São os problemas com os filhos, ou o estresse, mesmo você solteiro, você lida com os estresses também, né? Os conflitos. Então, o que a palavra de Deus nos ensina sobre como lidar com esses conflitos, né? Olha só, a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo do 13 até o 17, nos ensina, até, na verdade, 13 até o 15, eu acho que já vai cobrir o que o padre quer dizer, nos ensina aqui, na verdade eu vou começar do 12, né? Nos ensina como viver bem os nossos relacionamentos. Olha, o cristão é um outro Cristo, né? Pelo nosso batismo, nós somos configurados ao Cristo Jesus e somos chamados a reproduzir as feições de Cristo. Então,
para os relacionamentos em família darem certo, nós precisamos aprender a imitar Jesus em casa, a reproduzir as feições de Jesus, né? A imitar Jesus. Então, São Paulo aqui aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, versículo 12 seguintes, ele vai nos mostrar o que a gente precisa fazer para verdadeiramente ser um outro Cristo em casa. Olha só. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou, assim fazei também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que une a todos na perfeição. Olha só, vou ler até o 14, na verdade, 12 ao 14. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é uma receita para a gente, sabe, viver bem os nossos relacionamentos. Os conflitos vão acontecer, gente. Somos diferentes. Um está num nível de maturidade mais superior, outro num nível mais inferior. Um está num nível de conversão mais superior, o outro mais inferior. Um teve uma criação que fez a pessoa ser o filhinho da mamãe, né? A menininha do papai. Talvez cresceu egoísta, sendo o centro do universo. E o outro já cresceu numa família com muitos irmãos, tendo que lutar, trabalhar. Então são níveis diferentes, graus diferentes da maturidade, do desenvolvimento, da sofisticação ali emocional ou não, né? Então os conflitos acontecem, mas olha a palavra, mais uma vez. Como eleitos de Deus, santos e amados, você, eu, somos eleitos de Deus. Somos santos, somos amados. Então, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos, olha só, vestir, com sentimentos de compaixão. Tem gente, me perdoe, que não tem capacidade de ser compaixão. Às vezes a pessoa tem um temperamento muito colérico, ou é muito a ferro e fogo, né? Ou foi educada de uma maneira assim, ela sempre vê o pior do outro. Ela não dá a ninguém o benefício da dúvida, como dizia Santo Afonso, né? Santo Inácio, perdão. Santo Afonso mesmo, eu confundi, eu sempre confundo os dois. O benefício da dúvida, acreditar que tem uma reta intenção ali naquele coração, quando há uma ação, né? Mas sempre armado, sempre esperando o pior, sempre pressupondo o pior, sempre julgando, condenando, crucificando, revestidos de compaixão. Tenha compaixão da sua esposa. Tenha compaixão do seu filho, ele está vendo uma transformação, né? Eu sei, gente, às vezes os problemas são objetivos, é o filho na droga, é o marido no adultério, eu sei, as situações não são fáceis, mas a palavra de Deus está dizendo, não é o padre, revestivos de compaixão, com bondade, ser bom em casa um com o outro, relevar, humildade, gente, a humildade, Santo Agostinho dizia que o orgulho fez anjos virarem demônios. E a humildade faz homens virarem anjos, né? Nós nos assemelhamos aos anjos quando somos humildes. É uma virtude fantástica. O orgulho constrói muros, a humildade constrói pontes. Quantos casamentos acabando, relacionamentos destroçados, porque ninguém quer ceder, ninguém quer aceitar uma humilhação, ninguém quer reconhecer o equívoco, o erro, pedir perdão, ninguém quer aceitar onde errou. Então, revestivos de humildade, de mansidão. Mansidão não é fraqueza, é força dominada, é força conduzida com sabedoria. Revestivos de paciência. Como a paciência é necessária, meus irmãos, numa vida em família.
Como a paciência é necessária para educar os filhos. Como a paciência é necessária para ser um bom padre, um bom fiel. Paciência na hora de falar, né? Às vezes em família, o esposo trata a esposa muito mal. É falando palavrão. Eu sei, talvez ela é mais lenta que você. Eu sei, talvez você ganhe mais que ela, tanto o homem quanto a mulher. Mas ninguém consegue viver num ambiente no qual a pessoa está sempre sendo provocada negativamente, sendo não aceita, né? Às vezes a pessoa está ali, ela sente que você não aceita, que você a questiona dia e noite, que nada que ela faz está bom, não dá, né? Paciência. Mais uma vez eu digo, é a palavra de Deus dizendo. Tem gente que acha que tem que resolver tudo na pancada, né? Mansidão, paciência, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Assim fazei também vós, né? Perdoai-vos mutuamente, por quê? Porque o outro merece? Não, porque o Senhor vos perdoou. E há uma coisa interessante sobre o perdão, que às vezes a gente quer esperar parar de doer para perdoar, né? Mas Jesus perdoou na cruz enquanto ele estava sangrando, enquanto ele estava transpassado pelos espinhos na cabeça, pelos pregos nos punhos, nos pés. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, não condicione o seu perdão ao seu estado emocional. Perdão é uma decisão porque Jesus perdoou. Não porque eu sinto vontade ou não sinto. Claro que o outro fez não está certo, não é justo. Você não está dizendo que o errado está certo, perdoando. Mas eu perdoo porque Deus quer que eu perdoo e porque Jesus me perdoou na cruz, né? Jesus é o critério. Então essa palavra, me perdoe, ela é fantástica. Ela é o itinerário completo de como eu e você vamos viver agradando a Deus nos nossos relacionamentos, sobretudo na vida familiar, tá? Gente, e é preciso entender, agora falando da família, que a família é o primeiro grande campo de batalha espiritual, sabia? O inimigo sabe que destruindo a família, ele destrói gerações inteiras. Quando há um pai que trai, sai de casa, uma família destruída, isso afeta gerações. Então, há uma batalha contra a família. Por isso, muitos lares vivem mágoas ali, silenciosas, querendo destruir a comunhão, palavras agressivas, falta de diálogo, competição, orgulho, feridas antigas, nunca curadas, né? Porque o inimigo ele vai semeando a discórdia, a tentação. E se nós mordemos a isca, o circo está armado em casa, vai se tornando um ambiente inóspito, né? Difícil de se conviver, de se estar. E veja bem, um lar não preexiste, o lar é construído pelo amor. Uma casa sem amor é uma hospedaria, é uma república. É o amor, é a compaixão, é a bondade, é a partilha que faz a casa se tornar um lar, né? Talvez você sinta que a sua casa hoje é uma república, não tem vínculo. Então é preciso lutar para construir esses vínculos, para solidificar esses vínculos, para dar o primeiro passo no amor, para liberar o perdão, né? E, gente, a família é atingida e nos atinge, porque a maior dor normalmente não vem dos estranhos, né? É o fogo amigo que mais fere, né? O fogo de um familiar, a dor de quem a gente esperava uma acolhida e muitas vezes não nos acolhe, né? Então, nada fere mais profundamente, dizia São João Crisóstomo, do que a divisão dentro da própria casa. Nos fere, sabe? Mas, gente, o Evangelho não ignora que famílias enfrentarão conflitos. Você vê a própria Sagrada Família. Teve que fugir para o Egito, viveu a perseguição, viveu a pobreza, né? Jesus nasceu num estábulo, você vivendo a pobreza, né? Hoje com dificuldade financeira. Jesus, Maria e José também enfrentaram isso e superaram, né? A pobreza não é uma maldição, né? Às vezes é um estado, um tempo de purificação.
A Sagrada Família teve que viver a fuga, a incompreensão, né? Sofrimento, fugir igual ladrões, né? Igual pessoas malfeitoras. Então, veja bem, a santidade familiar não é ausência de conflitos, mas é aprender a atravessar os conflitos com Deus, né? Claro, os problemas que a Sagrada Família viveu foram de cunho externo, né? Talvez a sua família viva problemas de cunho interno, né? Os membros divididos, brigando, traições, vícios. Mas enfrente e atravesse os conflitos, as tempestades com Deus, com a força da oração, né? Com a força da intercessão. Olha, vai preparando a sua pergunta sobre esse tema, como eu disse, eu vou precisar da sua pergunta, e vai já abrindo o seu coração para deixar Deus te mostrar quais são as posturas que você precisa incrementar ou mudar na sua casa, na sua família, para que a harmonia volte a reinar nos relacionamentos, né? A harmonia volte a reinar. Então, olha lá, olha só, o catecismo, entrando agora numa outra dinâmica dentro da mesma temática, o catecismo nos ensina no número 2205, o catecismo da Igreja Católica, que a família cristã é uma comunhão de pessoas e é um sinal vivo, presente, e uma imagem da comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. Então, ou seja, a família é tão importante porque ela é um sinal da trindade no meio do mundo. E o demônio odeia tudo que o lembra de Deus, né? Por isso que a família é tão atacada. E uma das palavras que definem a trindade, né, é a comunhão de amor, a comunhão perfeita de amor que há entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Se a família é uma imagem da trindade, nos diz o catecismo da igreja, e a trindade é comunhão, a família precisa se esmerar para viver a comunhão. E qual é o maior perigo para a comunhão? Qual é a realidade que mais se opõe à comunhão? O egoísmo. Então, família é lugar de nós aprendermos a generosidade, o desprendimento. E eu digo para você, talvez tenha um filho só, cria um filho único. Não crie o seu filho único como se ele fosse o rei do universo, o centro de tudo. Ensine-o que ele não é a prioridade absoluta. Prioridade em primeiro lugar é Deus. Depois, ensine-o a fazer caridade. Se tiver um sobrinho que você possa ajudar, dar presente também, uma criança pobre, um orfanato, para você levar o seu filho para visitar um orfanato. Porque senão cresce uma pessoa egoísta em si mesmada. Não estou falando que sempre, mas pode acontecer e acontece, a gente vê. E o egoísmo não deixa a pessoa viver bem em família, ser feliz em família. Um marido egoísta não ama a esposa, não consegue, só vê a si mesmo, e vice-versa. E um filho criado como centro do universo corre muito risco de ser um filho egoísta, que vai fazer a sua nora sofrer posteriormente, né? Então, a gente precisa vencer o egoísmo e vencer as pequenas rachaduras, né? Porque os conflitos familiares muitas vezes não começam com grandes pecados, mas com pequenas rachaduras. São os pequenos cupins. Você já percebeu o cupim? Ele se infiltra muitas vezes numa mesa de madeira, num móvel, de dentro para fora, você nem percebe. A hora que você vê, às vezes, a poeirinha caindo, a ação dos cupins, o móvel já está oco, já tem que ser jogado fora. Então, também, às vezes, o egoísmo, a falta de escuta, de diálogo, as ironias constantes, o sarcasmo, a impaciência, a indiferença, o xingamento, as palavras duras, ditas no calor da emoção, isso são cupins que vão consumindo, comendo, corroendo a saúde do relacionamento em família. Sobretudo, a gente tem que saber como falar. Eu vejo tantos homens sendo indelicados com as esposas. Olha, um homem que se preza, que é homem de verdade, tem que tratar uma mulher como uma princesa, tá? Com educação. Ser homem não é ser um ogro, não. A mulher é diferente da gente, você que é homem. Elas processam as coisas de maneira mais afetiva e emocional. Então tem coisa que você vai falar para sua esposa que, olha, você não vai conseguir desfazer depois. Então não desconte a sua raiva na sua esposa. E a esposa também ter educação com o homem, ter educação com as crianças. Porque esses cupinzinhos, sabe, eu acho que a gente tem que ter carinho para falar com as pessoas. O céu e o inferno começam pela língua. A destruição e a edificação, diz o livro de Provérbios, né? Então,
falar com carinho, não ficar apontando, não ficar xingando. Para sua esposa você não tem que dizer palavrão, ela não é os seus amigos que jogam bola com você, tá? Tratar com carinho, sabe? Porque a casa não desmorona de uma vez, ela apodrece por dentro pela ação dos cupins. Quais são os cupins na sua família hoje? Os cupins trabalham escondidos. Quando vemos, a estrutura já foi comprometida. Assim também são os ressentimentos escondidos, as humilhações guardadas, não conversadas, os silêncios carregados de rancor, né? O egoísmo, os maltratos. Gente, ninguém vai ser feliz do seu lado se você não tratar essa pessoa bem. Existe um caminho psíquico, neuroquímico, o seu cérebro vai interpretar que você está sob ameaça e vai deixar você sempre no estado de luta ou fuga, né? Se você está do lado de uma pessoa que não te aceita, que te xinga, então você não vai conseguir, vai ser kamikaze para você e para o outro. Então, tratemos-nos bem. Se você não aprendeu educação com a sua mãe, ainda dá tempo. Trate melhor a sua esposa, o seu esposo. Enfim, é um pouquinho disso, né? Não esgotei o assunto, vou continuar falando no segundo bloco. Mas olha, esse segundo bloco eu preciso demais da sua mensagem. Nós estamos ao vivo. Faça aí um print da tela, marca a gente. Faz um print bonito, tá? Às vezes faz uns prints da gente também, Samuel, com a boca aberta, né? Um olho fechado. Olho fechado. Faz um print bonito, posta aí, marca a gente, tá? E também manda sua mensagem no direct do Instagram. Quero rezar por você, por tudo isso, tá bom? E também o Twitter, Facebook, tudo isso. E se o WhatsApp voltar a funcionar, você me avisa, tá? Mas nós vamos contar muito com as mensagens aqui via Instagram, sobretudo. Então, Samuca, vamos cantar? Já já a gente volta para responder as perguntas e dispensar a direção espiritual. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te farei novas vestes. Por onde eu ando, sinto tua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? E me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar estar é no teu coração, Sagrado Coração, coração, Sagrado Coração. Deus abençoe você. Estamos em junho, se você está acompanhando ao vivo, né? É o mês do Sagrado Coração de Jesus. Olha, eu quero apresentar para você aqui um pouquinho dos nossos materiais. Esse livro lindo aqui do Alexandre Oliveira e a Roseni Valdez Oliveira, Reconciliação cansa, mas santifica, vencendo os conflitos na vida 2. Olha que bonito, né? O tema do livro do Alexandre e da Roseni. E temos esse próximo livro, A Cura dos Relacionamentos Familiares, do Ricardo Ida e a Luciane Décio Richida, que Deus a tenha, né, falecida.
esposa do Ricardo, escreveram esse livro muito bonito e tem tudo a ver com o tema de hoje. Você os encontra no loja.cançãonova.com, tá bom? Assim como outros livros de outros irmãos e conteúdos de evangelização. Temos uma cartinha aí, Samuel, pelo que eu vi? Sim, temos uma cartinha, é da Vanice de Mendonça, é lá de João Pinheiro, Minas Gerais. Estive lá o ano passado, povo muito querido, hein? E ela também diz aqui que tem um filho de 28 anos que é médico, ele teve alguns traumas de infância, então tem algumas dificuldades, mas ele não desiste. E ela pede aqui, dá o seu testemunho, que é um pouco extenso, mas ela pede as suas orações e diz que um dia quer trazê-lo para o Senhor conhecer e conversar com ele. É isso. Muito bom, obrigado pela partilha e ao mesmo tempo, boa a sua partilha, claro, a situação é desafiante, mas conta com a minha oração pelo seu filho, por tudo que você está vivendo, tá? Eu queria dar um recadinho. Fica à vontade, meu irmão. Fica Atenção, à vontade. pessoal de Piquete, aí pertinho de nós aqui. Estarei agora dia 11 de junho na festa de Santo Antônio em Piquete, aí na igreja de Santo Antônio, uma festa maravilhosa na Trezena, estarei cantando lá. Eu quero mandar um abraço para vocês. Você que é da região, aparece lá para festejar Santo Antônio, que é meu santo de devoção. Opa, aí sim. Eu faço aniversário dia 15, que diga-se de passagem, é segunda que vem. 15 Dia de 15? junho, é. Então eu não nasci no dia de Santo Antônio, Churrasco. mas eu nasci perto de Santo Antônio. Então eu sempre tive essa devoção. Estou dizendo para justificar, eu tenho uma devoção a Santo Antônio porque é o santo mais perto ali do meu Até vou aniversário. indicar um livrinho aqui da Canção Nova. É? Canção Nova vende aqui, padre. Ó, Olha só, aproveitar. Santo Antônio do professor Felipe Aquino, muito bom. Isso. A literatura da professora é fantástica. Loja.cançãonova.com. Muito bom, querido, obrigado. Olha só, chegaram mensagens aqui para nós. O povo de Deus está reagindo, graças a Deus, mensagens muito boas aqui no Instagram. Não vou citar o nome da pessoa, apesar dela não ter me pedido. Uma mulher, Padre Adriano Zandoná, sou uma filha de Deus de Minas Gerais. Estou muito frustrada na minha área sentimental e profissional. Tenho uma formação acadêmica muito boa, mas nunca trabalhei na área por falta de oportunidade. Já tentei vários concursos públicos e não consigo passar, padre, mesmo estudando muito. Tenho vergonha da situação de desemprego que vivo, as portas não se abrem, oro muito, vou à missa, sou do EJC e nada acontece. Tenho medo de ser uma maldição, reconheço que sou pecadora, mas não tenho pecado que me impeça. Gente, eu estou lendo uma mensagem aqui do meu Instagram, tá? Parece que está no nosso retorno uma do WhatsApp, então eu estou lendo aqui do Instagram. É que é a mesma. Ah, chegou lá a mesma mensagem? Isso, padre. Como que a pessoa manda para lá e para cá e a gente abre ao mesmo tempo? Isso não foi combinado, não, É hein? coisa de Deus. É o Espírito Santo. Então vamos ver de onde eu estava. Ah, tá certo, estou enxergando. Gente, se vocês me verem na rua, me conhecem, eu não te responder, não é falta de humildade, é miopia, tá? Está aumentando a miopia. Então vamos lá. As portas não se abrem, oro muito, vou à missa, tenho medo de ser uma maldição. Reconheço que sou pecadora, mas não tenho pecado que me impeça de receber a graça. Estava pensando em suicídio. Por favor, me manda uma palavra. Eu sinto como se minhas orações não chegassem a Deus. Ô filha querida, estou vendo você, sua foto aqui. Você é uma mulher abençoada, uma mulher linda que eu estou vendo aqui. Olha só, você está vivendo uma sucessão de coisas difíceis. E olha, é difícil analisar uma situação assim, de forma tão cirúrgica, estando longe. Mas filha, você tem uma boa formação, você está buscando o seu trabalho. Eu te aconselharia, se você não encontra na sua região, né? Talvez, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma formação para comércio exterior e ela mora no interior, onde só tem lavoura e só precisa de engenheiro agrônomo, né? Então, talvez, eu não sei qual é a sua formação, mas se onde você está não existem possibilidades, talvez você tenha que fazer um êxodo, tentar um outro lugar, entendeu? Tentar de outras formas, melhorar a sua plataforma, lá no LinkedIn, que seja, não sei como que você usa. E se aparecer um outro emprego, talvez não seja aquilo que você espera, mas que nesse meio tempo dê para você se manter com dignidade, aceite um outro emprego que seja intermediário. Tem muita gente formada, desempregada hoje em dia, né? Porque hoje mudou um pouco o patamar, né? Hoje, certas habilidades, por exemplo, ligadas à internet, a software, a desenvolvimento de software e todas as outras coisas, que às vezes tem pessoas que são formadas e às vezes não, as startups
E aquilo, o Vale do Silício, na Califórnia, mostra isso, né? Muita gente que não tem a formação clássica e que está prosperando. Então, isso está acontecendo com muita gente. Mas se abra para uma outra oportunidade de emprego, talvez, que te coloque, né, de maneira digna, para você honrar seus compromissos. E não desista. O problema não está em Deus, não está em você. É o momento que você está vivendo, às vezes é o lugar que você está. Mas saiba que Deus te ama, filha. Ele te quer lutando por isso. Lutando contra esses sentimentos, aliás. E Ele tem coisas lindas para você. Você não tem que cometer suicídio, você tem que renunciar a essa ideia e talvez procurar um sacerdote bom para conversar, ou um amigo da igreja, entendeu? Se abrir com alguém para que isso não fique, né, criando um ninho na sua cabeça. Será que a mensagem do Instagram agora que chegou está lá aí também? Esse diretor está fazendo, é o Getúlio que está lá? Getúlio, que mágica é essa que você está fazendo? A Paula está aqui comigo, Paula Domingues. Padre, o que fazer diante de alguém que te persegue e sente inveja? Reze por essa pessoa, se exponha ao mínimo detalhes da sua vida para essa pessoa, sabe? Reze e tenha compaixão, porque o invejoso, dizia Santo Tomás de Aquino, é um infeliz, né? É um triste. A Tânia dizendo, Padre, minha mãe está com 90 anos, ela está sofrendo muito, peço oração para ela se recuperar de uma dor que ela tem sentido. Tânia Mara, claro, filha, conte com a nossa oração aí, e com a nossa fraternidade, né? Não é fácil o que você está vivendo. Já vou ali para o WhatsApp. Uma querida aqui, confidencial. Olha, os adultos que estão na sala, eu descobri que tem muita criança que assiste o programa, né? Então, os adultos vão entender o que o padre vai dizer, tá? Então, atenção. Sua bênção, Padre Adriano. Sou casada somente no civil, temos 2 filhos, mas há muito tempo não temos intimidade. Não conseguimos. Já fomos em busca de várias soluções, mas não deu certo. Às vezes, pensamos que não seja da vontade de Deus e estamos dentro de casa como amigos. Olha, vocês não são casados sacramentalmente, né? Então, diante de Deus, vocês não têm o sacramento do matrimônio. E se vocês vivem como casal, sem estar casados, sem o sacramento do matrimônio, vocês contraem um estado de pecado mortal, né? É complexo, vocês vão ter que conversar, rezar, e se chegarem a essa conclusão, que não é que aconteceu, os filhos, vocês têm um relacionamento, vocês têm, né, uma família, mas se chegar à conclusão que não é da vontade de Deus, vocês têm a opção de ou permanecer juntos, vivendo como amigos, né, e aí conversando com o padre da sua paróquia, explicando, vocês podem comungar, podem se confessar, ou cada um seguir o seu caminho, mas também tem que pensar nas crianças, né? Vocês não têm o sacramento do matrimônio, que seria importante ter, mas se não há esse vínculo, essa química, não dá também para contrair o matrimônio só para dizer que contraiu e depois separar, né? Matrimônio é coisa séria, não é brincadeira, né? Então, é importante vocês pensarem nas crianças, vocês conversarem, porque elas não têm culpa de nada, né? Mas entender, de fato, não é irreversível isso, ou é um momento, e não tem amor, entendeu? Não é para a gente caminhar para o matrimônio. Você não falou se tem nenhum impedimento, né, para o matrimônio. Talvez possa ter também. Mas vocês têm que conversar e rezar. E filha, nada vale o preço da nossa amizade com Deus. Então, para estar em paz com Deus, vivendo segundo a vontade de Deus, em estado de graça, todo esforço é ínfimo, né? É pequeno. Então, se esforçar nesse sentido. A Aline dizendo, Padre, quero agradecer a Deus e pedir oração pelo meu filho Lorenzo. Samuca, lê para nós a mensagem que chegou, por gentileza, pelo WhatsApp. Essa pessoa não se identificou. Boa noite, sua bênção. Peço orações pela minha família. Amo seu programa e acompanho sempre. Estou sofrendo pela perda do meu filho Rafael, recém-nascido, com 23 dias de vida, foi morar com Deus. Dói demais. Peço orações. Filha, meus sentimentos por você. É uma mulher, pelo que eu entendi, não está especificando, né? Meus sentimentos por essa perda, né? Por essa dor tremenda. Uma coisa que Deus sempre me ensinou é ter um respeito sagrado pelo sofrimento do outro, né? Então, meus sentimentos pela sua dor, conte com a minha oração, com a minha compaixão. Filha, olha só, você vai sofrer mesmo pela vida perda do seu filho, é natural. E se permita passar por os processos, as fases do luto, mas também enfrente tudo isso com a oração. Não entre no sentimento de vítima ou de
de achar que Deus está te punindo. Não, bola para frente. Vamos enfrentar coisas assim. Existe uma dimensão de mistério também, nem tudo a gente entende, né? Mas pessoas humanas, vivas, enfrentam, né? São dores humanas que fazem parte do nosso percurso. Tá? Meus sentimentos, e a oração vai te restaurar e vai te levantar. Padre, queria um conselho. Fui traída, meu marido engravidou a moça. Conversamos e decidimos seguir o casamento. A criança eu aceitei desde o momento em que soube, pois ela não tinha culpa. Mas vejo que o meu marido não quer continuar o casamento, fica se culpando por tudo e não consegue nem mesmo me tocar. Tudo que chamo para fazer, para ajudar na restauração, ele não quer. Ele não percebe que está com depressão. Tenho pensado em dar o divórcio para que ele seja feliz, mas ao mesmo tempo penso que o casamento e família é projeto de Deus. Eu amo a Eucaristia e não me imagino sem receber o corpo de Cristo. Filha, veja bem, se ele está doente, você me falou que às vezes a pessoa comete um pecado grave, mete os pés pelas mãos e depois cai a ficha de uma tal maneira que a pessoa fica doente mesmo, né? Se ele está com depressão e doente, eu acho que agora não é hora de tomar nenhuma decisão, né? Claro, o casamento é sagrado, é da vontade de Deus. Outra coisa é se ele falar, se você me falar, padre, ele escolheu ir embora e não me quer. Aí você não vai colocar um revólver na cabeça dele e falar, fica, né? Mas enquanto há esperança de um casamento restaurável, né, que não é um ambiente tóxico no sentido que você está sofrendo violência, tem que lutar, sim, claro que tem que lutar. E se ele está doente, tenta falar para ele, olha, busca ir num psiquiatra. Ele não é a vítima, ele que pecou, né? Mas tudo bem, se ele ficou doente, tem pessoas que têm uma tendência à depressão. E uma situação como essa, estoura um gatilho ali, né? Então, tenta dar um tempo porque na hora que a pessoa está doente, não é a hora de você tomar uma decisão, né? Não é a hora de você ficar ou sair, né? É isso. Olha só, temos mais mensagens via WhatsApp. Vou pedir para o Samuel ler, enquanto eu seleciono outras aqui que chegaram pelo Instagram. Sim, padre, temos recadinhos aqui. A Fátima, ela diz, peço oração pela minha família e pela paz no mundo. A Maria Helena de Taubaté diz assim, oi, padre Adriano, sua bênção, estou aqui assistindo o programa, um abraço. Francisco de Chapadinha, Maranhão, boa noite, padre, estou sempre ligado no seu programa, sou legionário da comunidade Nossa Senhora da Conceição. Deus abençoe Maria Helena, Francisco, Fátima, obrigado pela sintonia, tá? Deus os abençoe muito. Gente, um irmão está dizendo aqui, padre, sou casado, amo minha esposa, mas eu tenho um problema de ver uns vídeos que eu não deveria ver na internet, né? Pornografia. Isso é horrível, estou lutando, peço a sua oração. Filho, olha, os homens são mais suscetíveis a cair nesse vício por toda a constituição, né, visual que a gente tem, a testosterona que acaba deixando você suscetível, mas nós não somos bestas, não somos animais. Nós temos vontade, temos racionalidade, temos o Espírito Santo que mora em nós e temos que lutar para crescer na virtude, sobretudo na virtude do autodomínio, com oração, com jejum, com rosário diário, evitando também, hoje em dia há um clique, você tem um mundo de vídeos, né, indecentes, então evitando os gatilhos. Você vai ficar na cama ali, sabe, mais tarde, até mais tarde, rolando na cama, levanta de uma vez. Está tentado, se ajoelha, pede a graça do Espírito Santo. Tem um amigo da igreja que você possa conversar, né? Geralmente quem entende bem disso é um outro homem, né? Um outro irmão, que você possa pedir ajuda, que ambos possam juntos lutar, né? Eu lembro de uma história de 2 rapazes do grupo de oração, que um dava força para o outro, 15 dias, né, vivendo a sobriedade nesse sentido de não cair nesse tipo de pecado, um mês, estamos aqui firmes, né, e ao mesmo tempo rezando um pelo outro, dando força um pelo outro. Quando um estava mais vulnerável, o outro ia lá e rezava. Então nós homens, é difícil até para as mulheres entenderem, temos essa tendência, mas não é porque nós temos a tendência que vamos agir igual animal, né? Temos o Espírito Santo em nós e somos convidados a domesticar a fera, crescendo na virtude da temperança e outras virtudes mais. Vamos lá, quanto tempo nós temos, produção? O programa voa nesse segundo bloco, né? Que a gente responde as perguntas. Eu fico muito feliz, eu agradeço
a sua confiança, viu, por partilhar com o padre coisas tão íntimas. Padre Adriano Zandoná, sinto que falei como mãe, e é difícil ver um filho na situação que está, com 25 anos agora em junho, 25 anos ele vai fazer, e 26 anos, não entendi, peraí, vou ler novamente. É difícil como mãe ver o filho nessa situação por não escutar. Sei que já estava com o seu 25 anos, agora em junho ele vai fazer 26. Ele precisa muito de oração. Eu também, padre, fiquei doente na alma. Ele não escuta, pelo que eu entendi, né? Sua mensagem não ficou muito clara, mas eu quero dizer que eu vou estar em oração por você, filha, pela sua situação, tá bom? Padre, assisto toda terça-feira. É a Tânia Maria que pediu oração pela mãe. Ela é de Santa Catarina, Abelardo Luz. Obrigado pela sua sintonia, tá? O Samuca, você lê para nós, por gentileza? Vamos lá. Que essa é a última, amado. Boa noite, padre. Sou batizada, casada na igreja. Confesso regularmente. Estou fazendo crisma com 42 anos. Não fiz primeira comunhão e estava comungando. Recebi 2 orientações. Uma que poderia comungar e outra que não. Não sei o que fazer. Pode me orientar? Casada, mas... Você casada, eu vou tentar entender bem aqui, porque quando entra a doutrina, né? Casada na igreja, confesso, estou fazendo regularmente, estou fazendo crisma. Mas você não pode fazer casar, crisma, né, sem fazer a primeira comunhão. Não, ela está fazendo crisma. Olha, mas você não pode fazer... Você não pode receber a crisma sem a primeira comunhão. Então você tem que falar na sua paróquia que você não tem primeira comunhão, porque funciona assim, né? O batismo, crisma e primeira comunhão. Ou desculpa, batismo, primeira comunhão e crisma, né? A sequência dos sacramentos, quando se recebe quando criança. Se não se recebe como criança, se recebe depois os 3 juntos, né? Que são os sacramentos da iniciação cristã: batismo, primeira comunhão e crisma. Olha, o batizado, né? Ele é cristão, mas o ideal é que se faça a primeira comunhão para você ser preparado para entender a dignidade do sacramento. E catequese para adulto, uma vez que você já está fazendo catequese por crisma, faz para a primeira comunhão. Padre, entendeu? Pode casar sem crisma? Olha, aconteceram algumas mudanças, né? Do ponto de vista da prática pastoral, quando o Papa Francisco estava em exercício, né? Em tese, o batizado, né, ele poderia contrair o matrimônio, mas a igreja pede que se faça os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, comunhão e crisma, né? Porque você, para receber o sacramento que te dá um estado de vida, você tem que ter iniciado na sua fé e assumido, né, a concretude da sua fé. Então, o ideal é que se faça assim. Existem alguns entendimentos diferentes, mas o ideal é que se faça. A Maria Paloma, uma jovenzinha linda, deve ter uns 13 anos aqui, pelo que eu vi. Padre, minha mãe não tem redes sociais. Pediu para que eu acessasse aqui a minha rede e lhe dissesse que ela lhe ama muito. O Senhor ajuda muito ela a vencer a ansiedade e aos problemas do dia a dia. Ela pede oração pelo irmão dela que foi preso injustamente, o Adalto. Maria Paloma, Deus abençoe Maria, que menina linda, bem menininha mesmo, mas essas menininhas parecem na foto, né? A mãe não sabe, aí pede para a filha adolescente. Né? Tá certo. E muito vô e vó pede isso para o neto também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você fica agora curtindo um clipe e a gente encerra aqui o Pra Ser Feliz. Deus abençoe. Lord, I miss you so much. Lord, I miss you so much. How I wanna be at your feet. Lord, I miss you so much. Lord, I miss you so much. How I long to be in your presence. Lord, I miss you so much.
Lord, I miss you so much. How I wanna be at your feet. Lord, I miss you so much. Lord, I miss you so much. How I long to be in your presence.